Boa tarde, alunos, tudo bem? Como nós ficamos combinados, a nossa aula de hoje vai ser a introdução da geometria e o nosso primeiro conteúdo só vai ser sobre os polígonos, tá? Essa matéria de vocês está no livro de vocês, na página 199, 198 e 199. Quem quiser dar uma olhadinha lá, dar uma lida, tá livre para fazer isso, tá? Só dá uma olhada lá, mas como eu gosto de passar no quadro para vocês terem, gostaria que vocês copiassem esse livro, esse exercício, essa matéria aqui do quadro. Vou dar um tempinho para vocês copiarem, tá bom? Copia bonitinho no caderno, igual tá aí. E nós vamos à nossa aulinha, tá bom? Até daqui a pouquinho. E aí, turminha, copiado? Tudo bem? Então vamos lá. Nossa matéria, a primeira matéria nossa, vai ser sobre polígono. Todo mundo já sabe o que é polígono. O que é um polígono? O polígono é uma figura geométrica formada por um conjunto de segmentos consecutivos e não colineares. O que é consecutivo? É um depois do outro. Não colineares é porque eles não vão se coincidir. Então, por exemplo, aqui eu fiz esse exemplo para nós aqui, essa figura geométrica aqui, ela é chamada de polígono. Isso aqui é um pentágono. Por que ele é um pentágono? Porque ele tem 5 lados. Todos os nossos polígonos, eles apresentam alguns elementos fundamentais para a sua formação, que é o vértice, o lado, o ângulo e a diagonal. Aqui para nós eu fiz o seguinte, ó, os pontos A, B, C, D e E, eles são chamados de vértice. Toda vez que você for representar o vértice do polígono, é representado pela letra maiúscula. Então, para nós aqui, quem é o vértice dessa figura que eu fiz aqui para nós? O vértice é o ponto A, D, C, D e E. Eles são o vértice. O que é vértice? É um ponto de encontro das duas diagonais. Então, você vai com os dois segmentos, unir o segmento. Esse segmento AB aqui, ó, o segmento que ligou o ponto A e o ponto B é chamado de lado da figura. Como essa figura nossa aqui é um pentágono, ele também tem 5 lados. Quem são os lados? O AB é um lado, o segmento AB é um lado, o segmento DC é outro lado, o segmento CD é outro lado, o segmento DE é outro lado e o segmento EA é outro lado. Então, esses aqui são os lados da nossa figura, do nosso polígono. Ângulo. Quem são os ângulos? Os ângulos são essa figura geométrica aqui, ó, que a gente vai formando aqui, ó, dentro da polígono. Todo polígono, ele tem os ângulos internos e os ângulos externos. Quem são os ângulos externos? São os ângulos aqui do lado de fora, ó. No caso aqui, se eu tracejar um segmento aqui, ó, eu vou ter um outro ângulo aqui. Então, esse aqui é chamado de ângulo externo. Ou seja, está do lado de fora. E o ângulo interno. O ângulo é representado pela letra que está lá com o símbolozinho verde de ângulo, que é o chapeuzinho na cabeça. Então, ó, ângulo A, ângulo B, ângulo C, ângulo D e o ângulo E. Ele também tem os ângulos de fora, que pode ser chamado de ângulo A', B', C', D', tá? É os ângulos que ficam do lado de fora. Ele também possui, esse figura nossa aqui, ele possui quantas diagonais? Ele apresenta 3 diagonais, ou seja, o segmento que forma uma diagonal, o segmento AC é uma diagonal, o segmento BC é outra diagonal, o segmento EC também é outra diagonal. Então, a diagonal é o segmento que liga fazendo uma cruzinha aqui no ponto, passando pelo centro da figura. Então, ela é chamada de diagonal. Essa figura nossa aqui, ela apresenta 3 diagonais, tá? 3 diagonais. 3 diagonais. Esse polígono nosso também, dependendo do segmento, dos pontos ligando dentro ou fora, ele também pode ser classificado em sendo convexo e não convexo. O que é um polígono convexo? É todo aquele polígono quando eu quero ligar um segmento no outro, esse tracejado que eu faço fica dentro da figura, ou seja, o segmento está todinho dentro da figura. No caso aqui, se eu quiser ligar o ponto A no ponto B, eu tracejei o segmento e esse segmento que eu tracejei ficou todinho dentro da figura. Então, se ficou tudo dentro da figura, ele é um polígono convexo. Então, esse polígono aqui, ele é convexo. Esse outro polígono que eu fiz aqui, ele também é um polígono. Mas se eu for ligar esse ponto aqui, ó, o ponto C, ligar com o ponto D, ao tracejar, o segmento vai ficar, o meu segmento que eu tracejei ficou todinho, ficou do lado de fora do polígono. Se ele ficou do lado de fora, ele é um polígono não convexo, tá bom? Então, os polígonos podem ser classificados em polígonos convexos e não convexos.
Se eu fizer, por exemplo, um quadrado, o quadrado, e quiser ligar qualquer um dos pontos do quadrado, quando eu tracejar, ele vai ficar todinho dentro da figura. Então, ele é um quadrado, é um polígono convexo. Se eu fizer, por exemplo, uma estrela e quiser ligar aqui os pontos, se eu for ligar esse ponto aqui com esse ponto aqui, o que vai acontecer? Ele vai ficar do lado de fora da figura. Se ficou do lado de fora, ele é um polígono não convexo, tá bom? Também nós podemos classificar os polígonos quanto ao seu número de lados. Tem algumas classificações que são específicas para eles. Então, o que acontece? Em relação ao número de lados, os polígonos podem ser classificados em triângulo. O que é um triângulo? É um polígono que tem 3 lados. Então, o polígono que tem 3 lados é chamado de triângulo. Quadrilátero é todo polígono que tem 4 lados. Pentágono é um polígono que tem 5 lados. Hexágono, polígono que tem 6 lados. Heptágono, polígono que tem 7 lados. Octógono é um polígono que tem 8 lados. Eneágono, que tem 9 lados. Decágono apresenta 10 lados. Unadecágono, que apresenta 11 lados. Dodecágono, que apresenta 12 lados. Pentadecágono, que apresenta 15 lados. E o icoságono, que apresenta 20 lados. Tá bom? Isso é o que nós temos que trabalhar um pouquinho, conhecer sobre os nossos polígonos. E esse conteúdo nosso está lá no caderno do livro de vocês, na página 198 e 199. Beijo, até a próxima aula.